Confira como foi mais uma edição do Fórum Permanente de Debates contra a Violência. Relação das drogas com a violência é tema de debate na OAB. Presidente Valdetário palestra sobre o Sistema Tributário Nacional. Petição poderá ser enviada pelos Correios. Corregedor da Justiça Federal visita OAB Ceará. Conheça o PROMAD, o programa que vai modernizar a sua advocacia. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico. A OAB Ceará continua aprofundando os debates sobre as causas, consequências e soluções para a violência no Ceará. Este ano já são mais de 1.000 homicídios. A Comissão de Segurança da Câmara também participou dos debates. O Fórum debate as políticas públicas para conter a escalada da violência no Ceará. Pensando nisso, nós reunimos delegados, magistrados, membros do Ministério Público e começamos a fazer reuniões semanais. Surgiu então a ideia de se criar um fórum permanente, todas as segundas-feiras na OAB, em que a gente pudesse coletar os dados. Qual é a relação dos delegados e qual é a queixa dos delegados em relação ao aumento da insegurança? Qual é o papel dos magistrados, do Ministério Público, dos defensores públicos, para atuar e melhorar os índices? No ano passado foram mais de 4.000 homicídios no estado. Para a Ordem dos Advogados, é preciso efetivo policial proporcional ao número de habitantes. A Polícia Civil alega que na década de 80, o contingente de policiais civis era 3 vezes superior ao contingente que se tem hoje, com o aumento da população. Há um ingrediente novo nessa regra, que é o uso da droga e o uso desenfreado do crack, que é uma droga de baixo custo e que mexe com a estrutura de segurança pública. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Benigno Júnior, do PSC, falou do trabalho feito entre a comissão e a OAB. Está sendo apresentadas sugestões nessas reuniões que acontecem e as sugestões estão sendo sistematizadas para fazer um documento único, pegando essas ideias de experiências que tiveram resultado em outras cidades, né, que experiências em outras capitais reduziram o número de violência, e encaminhando essa documentação ao governador Cid Gomes. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados vai analisar nos próximos dias o pedido da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, que exige a interdição judicial da cadeia pública de Aracati e a construção de uma nova unidade prisional. E para falar sobre a crise no sistema penitenciário e a reunião que o Conselho Federal da OAB realizará sobre o tema em Fortaleza, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará e vice-presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário do Conselho Federal, Dr. Márcio Vitor Albuquerque, e o vice-presidente da subseção da OAB de Aracati, Dr. Lúcio Telmo. Dr. Márcio Vitor, é um prazer tê-lo aqui novamente em nosso estúdio. É uma grande satisfação estar aqui com você novamente, Herveldio. Inicialmente, eu gostaria que o senhor nos relatasse para os nossos telespectadores qual é a real situação da cadeia de Aracati. Bom, nós fizemos uma inspeção nesta cadeia no mês de janeiro. Foram várias denúncias que nós recebemos e no mês de janeiro deste ano nós fizemos uma inspeção. Essa inspeção foi acompanhada pelos membros da subseccional de Aracati, o Dr. Lúcio, que está aqui comigo, o presidente da seccional de Aracati, o Dr. Teobaldo, bem como diversos integrantes da Comissão de Direito Penitenciário, além do Dr. Egídio, que é da Comissão de Direitos Humanos também de Aracati. E nós detectamos diversos problemas nessa cadeia, dentre eles o principal, que é a questão da superlotação, a mistura de preso provisório com preso definitivo. Para se ter ideia, nesta data que nós estivemos lá e até recentemente, até a semana passada, a cadeia albergava em torno de 110 detentos, né, quando só se comportaria ali no máximo em torno de 40 detentos. A cadeia pública ela é construída numa região extremamente urbanizada, vizinha a casas, escolas. Então, um risco para a população.
Detectamos a ausência da sala do advogado, que é essencial para o trabalho do advogado criminalista, até porque existem também muitos presos provisórios, não é? Detectamos falta de salubridade naquela cadeia pública, poucos agentes penitenciários, então foram diversos problemas que foram evidentemente constatados e trazidos à colação nesse relatório que nós fizemos. Doutor Lúcio Telmo, qual a sua percepção sobre esta situação em que se encontra a cadeia pública de Aracati? Uma situação realmente periclitante, como o doutor Márcio já antecipou. Sempre gira em torno de 110, 120 presos numa cadeia que caberia no máximo 30, 40. Não existe água potável, não existe acompanhamento nutricional, não existe acompanhamento médico. Só para ter ideia, existem presos com tuberculose. Isso quando se sabe que o Estado tem feito campanhas de prevenção à tuberculose lá na cadeia pública. Existem presos com tuberculose misturados aos demais presos. Existiam presos com HIV. A medicação desses presos doentes era controlada pelos próprios agentes penitenciários. Não existia um acompanhamento, como eu disse, médico. O acompanhamento odontológico, eles teriam que sair da própria cadeia numa viatura, disponibilizar uma viatura para levá-los ao dentista externo. Nós vimos esgoto a céu aberto, nós vimos a água que eles bebem não é potável, a alimentação ela é preparada por um dos presos, não existe nutricionista acompanhando. As famílias me relataram que a comida é da pior qualidade. A estrutura de trabalho dos próprios agentes é péssima, porque a guarita, por exemplo, ela não tem uma visão total do prédio. Existem várias rachaduras e filtrações, quer dizer, um prédio que tende a cair a qualquer momento, a tombar a qualquer momento, porque a estrutura física totalmente comprometida, uma estrutura que tem pelo menos 25 anos. Mais um detalhe, existem inúmeros buracos de todo o prédio, onde é adentrado armas, onde são adentradas armas, drogas e outras coisas mais. Enfim, é uma situação que realmente não tem condição, primeiro, de qualquer ressocialização daqueles presos. Eles não têm, ali não existe a palavra ressocialização, ali existe a palavra realmente piorar. Não tem nenhuma possibilidade de trabalho lá, eles não têm condição de trabalhar porque não existe. Eles ficam amontoados uns sobre os outros, há um rodízio para dormir, há um rodízio para visita íntima, há um rodízio para tudo. Inclusive, a gente até, nessa visita, nessa inspeção que nós fizemos, nós constatamos que apenas 15%, em torno de 15 presos haviam sido condenados. A maioria formada por presos ainda aguardando julgamento, e muitos estão presos, o processo, além do prazo que deveria ser regulamentado, porque não existe um acompanhamento processual. Não foi feito um mutirão até agora para poder ver a situação deles. E, enfim... Acaba se tornando, na realidade, uma verdadeira escola do crime. Escola do crime. Eles chegam, tem que optar qual a ala vão fazer parte. E, ao sair, eles têm que continuar servindo para o grupo em que eles foram introduzidos lá. Se eles não saírem, eles são mortos. Essa é uma realidade semelhante, inclusive, à realidade de Pedrinhas, que foi constatada até pelo CNJ, essa situação lá do mesmo jeito. Recentemente existiam presos que pertenciam ao PCC, agora ele foi transferido, mas existia naquela situação. Enfim, as rebeliões, desde que nós fomos lá, em janeiro, tivemos 3 princípios de rebelião. O relatório ficou pronto em março de 2014, do dia 25 de março para cá tivemos 2 rebeliões. Nesta última, que foi a pior, eles fugiram, o que fugiu conseguiu ser recapturado, mas o motim, a revolta era tão grande que quebraram toda a ala grande do presídio. Hoje está tudo destruído e tiveram que ser transferidos para Itaitinga e para o Crato. Porque hoje já foi destruído, quer dizer, terá que reconstruir a ala grande de um presídio que já não funcionava. E até achei interessante, porque a gente até comentou aqui em off, nós vimos a reportagem do Jornal O Povo, e o Jornal O Povo noticiou de forma correta que nós estamos pedindo interdição, mas nós não estamos pedindo interdição com base na destruição que recente. Nós estamos pedindo a interdição desde janeiro, porque já não havia condições. E a rebelião que aconteceu em janeiro, que quebraram tudo, já é consequência daquela condição subhumana em que estão inseridos aqueles prisioneiros. Doutor Márcio, o ideal então é que seja construída uma nova cadeia lá para Aracati. Isso. O que foi que aconteceu? Como bem disse o doutor Lúcio, foi uma progressão de problemas. Nós já tínhamos dado o alerta, não é?
Nós fomos lá, fizemos um relatório, esse relatório está sendo encaminhado, né, a todas as autoridades, inclusive será encaminhado à Organização dos Estados Americanos também, porque o problema já é antigo, esse problema da cadeia de Aracati, ele já conta, né, com esse problema há mais de 4 anos. Não é só a questão para o preso em si, é evidente que os direitos humanos estão sendo agredidos, mas o risco também é para a população, para os agentes penitenciários, para os advogados que ali trabalham. Então é um momento de total insegurança para a comarca de Aracati. Tanto isso é verdade que, na semana passada, nós tivemos esse grandioso motim lá, que boa parte da cadeia pública foi destruída. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Além do encaminhamento do relatório para as autoridades competentes, no caso, inclusive o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Organização dos Estados Americanos, na próxima sessão da OAB, nós vamos deliberar acerca disso. O Conselho será ouvido acerca de um pedido de interdição daquela cadeia pública, bem como a construção de uma nova cadeia pública naquela região que albergue pelo menos 200 detentos. Então, qual é a nossa intenção da Comissão de Direito Penitenciário, juntamente com os companheiros da subseccional de Aracati? É que ali, aquela cadeia pública funcione no máximo para um semiaberto, comportando, vamos supor, 40 detentos, desde que seja reformada e que haja estrutura de trabalho para tal. E que haja a construção de uma cadeia pública moderna, atendendo os ditames da Lei de Execução Penal, que haja sala do advogado e que comporte pelo menos 200 detentos. Evidentemente, essa construção será acompanhada pelos órgãos de fiscalização, inclusive a Ordem dos Advogados. Então, será essa a intenção. Mas é claro que o Conselho da Ordem dos Advogados vai ter que se manifestar sobre esse assunto. Doutor Lúcio, como o senhor bem falou no início da entrevista, a função de ressocializar o preso é uma das funções essenciais mais importantes da pena, além da função retributiva, né, e punitiva. Na sua opinião, essa questão do sistema carcerário, esses problemas pelos quais o sistema está passando atualmente, é um problema nacional, isso se repete em vários outros estados? Sim, é um problema geral, é um problema cultural, é um problema da nossa estrutura de achar que ao jogá-los no presídio, numa cadeia, estão resolvendo o problema, estão colocando a poeira para debaixo do tapete. Mas na verdade não é assim. Esses presos, eles voltam para a sociedade. E é isso que é preciso. As pessoas, quando a gente às vezes vai no rádio, por exemplo, em Aracati, a televisão mais de Aracati, vai debater e anda na rua, as pessoas falam, vocês estão defendendo presos, vocês estão defendendo aqueles bandidos, ninguém é santo lá. Mas é preciso entender o seguinte, que lá eles não vão ser mortos ou vão ser estipados, eles vão cumprir a pena e terão que voltar um dia, mais cedo ou mais tarde, para a sociedade. E do jeito que eles estão voltando, evidentemente que eles vão voltar muito pior e muito mais agressivos. Porque lá, como você bem falou, lá é uma escola do crime. Lá eles chegam, não tem perspectiva nenhuma de recuperação. A perspectiva que existe é de piorar, até porque há uma mistura, isso é verdade, há uma mistura entre o preso que está respondendo a um processo por furto simples com um preso que já tem homicídio e, enfim, já está respondendo a um preso de maior periculosidade. Por quê? Porque não tem esse cuidado. A separação que há é de acordo com os que estão ameaçados. E até um detalhe também que eu esqueci de omitir, existe pelo menos 6 presos lá, pelo menos existia isso em janeiro, que eles não estão nem tomando banho de sol. Por quê? Porque se tomar o banho de sol, eles são mortos, que estão ameaçados. Então eles estão totalmente, são 6 ameaçados pelas 2 alas do presídio, totalmente isolados, até mesmo do banho de sol. Então é uma situação que subhumana, é uma situação que você não trataria, se você tratasse, honestamente, vamos ser bem sinceros, se você tratasse o seu cachorro na sua residência dessa forma, iria o Estado intervir. Por quê? Porque você estaria maltratando a pessoa. Mas nós estamos vendo seres humanos que cometeram, evidentemente, ou estão respondendo por um processo, que cometeram crimes, mas que estão em situação de deplorável em relação aos direitos da dignidade da pessoa humana, deles em si, que estão totalmente desrespeitados. É um completo desrespeito à lei de execução penal e também aos direitos humanos. Doutor Márcio, a coordenação de acompanhamento do sistema carcerário do Conselho Federal, do qual o senhor é vice-presidente, realizará, salvo engano, no dia 25, aqui em Fortaleza, um encontro para debater o tema.
O senhor poderia adiantar o que é que será debatido neste encontro? Bom, no dia 25 deste mês, 25 de abril, precisamente às 8h30 da manhã, na sede da OAB Ceará, na sala do Conselho, lá na Lívio Barreto, nós vamos receber essas autoridades de todo o país. A coordenação virá aqui, então já está confirmado o presidente da coordenação, o doutor Adilson Rocha, não é, o doutor Humberto Durso, que é o secretário-geral, o doutor, são várias autoridades de Minas, de São Paulo, etc. Então, o que será debatido aqui? A coordenação elegeu o estado do Ceará para ser feito, não é, essa primeira visita para se debater o sistema carcerário, bem como serão feitas inspeções posteriormente, e isso será feito em todo o país. A intenção é unir forças. Essas autoridades do cenário nacional, elas vão completar aqui, juntamente com a Comissão de Direito Penitenciário, com o Conselho da Ordem dos Advogados, com as subseccionais, eles vão dar opiniões acerca do que deve ser feito para melhorar a estrutura carcerária. Então, precisamente nesta sexta-feira, vai participar dessa reunião a coordenação, a Secretaria de Justiça foi convidada, o Ministério Público, os juízes da Vara de Execução Penal, Sindicato da Polícia Civil, Sindicato do Agente Penitenciário, Pastoral Carcerária. Então, todas essas autoridades, todas essas entidades que de alguma forma intervêm no sistema penitenciário, foram convidadas e nós estamos aproveitando o momento para dizer que é aberto ao público. Então, quem quiser participar, é possível, será bem-vindo no Conselho da Ordem dos Advogados e é evidente que vai poder ter voz, vai ter assento e vai poder passar os problemas que, porventura, essa pessoa queira falar nessa nossa reunião. Doutor Márcio, além dessa questão do sistema carcerário, da falência, eu diria, do sistema carcerário, não só cearense, mas nacional, brasileiro, nós vivenciamos agora no Estado uma escalada da violência sem precedentes. Na sua opinião, o que falta realmente são recursos ou falta de disposição, vontade política do governo para resolver esse problema, ou pelo menos diminuir? Bom, a questão da violência é algo que envolve política de segurança pública, é algo que está ligado à questão social. Não se pode negar que o governo do Estado ele tem feito alguma coisa, no caso dos presídios também. Não se pode olvidar que a própria Secretaria de Justiça ela construiu muitos presídios no decorrer desses últimos 4 anos, né? Se comparados às últimas gestões, foi a que mais construiu, mas há uma ligação íntima, inclusive com a questão penitenciária, no tocante à segurança das ruas. Não é? Então você vê que há uma ligação no tocante às drogas, à escalada das drogas, há uma ligação também da própria questão da educação. Então a forma de se resolver a segurança pública é a população tendo educação, tendo saúde pública. No caso específico do presídio, o que nós detectamos aqui no Ceará, e não é nada diferente no resto do país, é que boa parte dos que estão no sistema carcerário, eles não têm uma opção de ressocialização. A lei de execução penal diz que deve ter o quê? Trabalho. Inclusive é possível remir a pena, né? 3 dias de trabalho abate 1 dia de pena, mas em muitos casos nem sequer é ofertado trabalho. Nem sequer é ofertado estudo. Aqui no estado do Ceará, nós não temos aí uma cifra que não chega nem a 20%. Então, nós temos aí cerca de 19.500 pessoas que estão nesse mundo, no sistema penitenciário, mas que boa parte nem sequer tem uma possibilidade de escolha, tem uma possibilidade de ressocialização. Então, a forma para se reduzir isso é exatamente atendendo à lei de execução penal. Isso é algo que envolve toda a sociedade. Nós também estamos trabalhando lá, no tocante ao caráter nacional, para que seja obedecida a nova lei que fala sobre as medidas cautelares, a lei 12.403/2011, porque a preventiva, o preso provisório, a decretação de uma preventiva, de uma prisão preventiva, só deve ser em último caso. Então nós estamos detectando que ainda há no Brasil e no estado do Ceará muitas preventivas, presos provisórios que estão aí dentro do sistema penitenciário há mais de ano e não há previsão ainda de saída. Então nós queremos mostrar no cenário nacional que em muitos casos é possível, é melhor substituir a prisão preventiva por algo mais ameno. Vamos supor um monitoramento eletrônico, não é uma
vamos supor, uma medida que ele fique assinando um termo na vara, que ele não possa viajar sem a autorização do juiz, principalmente naqueles casos dos crimes mais graves. Medidas cautelares diversas da prisão. Exatamente. Então, há uma lei nesse sentido, então nós estamos notando que essa lei ainda não é obedecida na sua inteireza. Então, nós queremos ampliar o sentido dessa lei. Doutor Márcio, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e parabeniza a Comissão de Direito Penitenciário, juntamente com a subseccional da OAB de Aracati, por estar realizando esse trabalho de fiscalização. E é um trabalho que, na realidade, busca uma melhoria não só para o preso, mas para toda a sociedade. Um convívio melhor, mais harmônico e mais pacífico. E o programa agora abre espaço para as suas considerações finais. Bom, meu companheiro Hervelcho, agradecer novamente o convite e reforçar, renovar aqui o convite para a população, para os advogados, participarem desta audiência que vai haver na sede da Ordem dos Advogados, agora, no dia 25 de abril, a partir das 8h30 da manhã. E todos poderão ter assento, a população vai poder falar e depois desse evento nós vamos preparar uma carta com medidas, com sugestões para o governo, para as entidades responsáveis, para que nós possamos ter um sistema penitenciário, também um trabalho do advogado criminalista mais ameno dentro dessas unidades. Doutor Lúcio Thelmo, suas considerações finais. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e dizer que também me farei presente na sexta-feira para levar a grave situação que vivemos em Aracati e também agradecer a oportunidade do Dr. Edmir, que está levando também para Aracati um programa interessantíssimo que é a Agente Comunitário de Cidadania, em que nós vamos exatamente passar valores importantes para esses jovens nas comunidades carentes, nas escolas e também para aqueles líderes comunitários. Nós estamos implementando isto mais tardar em maio e junho lá em Aracati e esperamos que a cultura de cidadania, a cultura de respeito à dignidade da pessoa humana, de respeito aos direitos humanos, de respeito à população em si, ao próximo, seja tirado não só dos bancos escolares, não só da OAB, da sede da OAB, mas também levado à população que não teve esse acesso ainda. Então nós vamos ir à sociedade, ir aos carentes, ir aos jovens, para que eles tenham acesso a um pouco desse conhecimento. E muito obrigado pela presença. Ivelise Maia. A quarta reunião do Fórum Permanente de Debates e Propostas contra a Violência, realizada na manhã desta segunda-feira, na sede da OAB Ceará, abordou a relação das drogas com a violência. O fórum foi coordenado pelo advogado Laércio Noronha. O debate foi direcionado para atender a 5 eixos principais: prevenção, tratamento, ressocialização, combate e definição da política contra as drogas, destacando principalmente as ações que devam ser direcionadas para usuários e traficantes. O vereador João Alfredo anunciou que no próximo dia 19 de maio, na Câmara Municipal, será apresentado um relatório sobre a situação dos Centros de Atendimento Psicossocial, CAPS. Na próxima semana, o Fórum Permanente de Debates e Propostas contra a Violência debaterá o sistema prisional do Estado. A iniciativa é coletar propostas que serão encaminhadas ao Governo do Estado e Prefeitura Municipal. O fórum acontece sempre às segundas-feiras, a partir das 11h30, na sede da OAB Ceará. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, esta semana a OAB coloca no ar uma ferramenta importante para o nosso exercício profissional. Queremos lhe ouvir é uma ferramenta simples, online, onde o advogado pode registrar desde o atraso na audiência à ausência de magistrados na comarca. É uma ferramenta também disponível para que, na Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Comum, nós possamos ir analisando os dados coletados e permitir levar à Corregedoria, ao CNJ, às presidências de tribunais, informações caras ao exercício profissional. Nós precisamos defender o direito do jurisdicionado de ter uma justiça célere. O advogado é importantíssimo nesse viés. É importante, portanto, a participação de cada um dos advogados e advogadas em todo o Estado para que, em pouco tempo, tenhamos um banco de dados a forcejar melhorias na prestação jurisdicional. O corregedor regional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
desembargador federal Francisco Barros Dias fez uma visita de cortesia ao OAB Ceará. O corregedor foi recebido pelo presidente Valdetário Monteiro, pelo vice-presidente Ricardo Bacelar e pelo secretário-geral Jardson Cruz. A Justiça Federal do Ceará pode-se dizer que está dentre aquela justiça que tem tido um bom desempenho na parte da atividade jurisdicional, e alguma questão que se levanta e que se pontua nessa correição diz respeito apenas a aspectos pontuais de gestão das próprias práticas dos atos administrativos da vara e do próprio desempenho da atividade administrativa do processo, que são duas atividades muito conjugadas, porém distintas, e praticamente se cinge exclusivamente só a esses aspectos. E a seguir, STF define que advogados devem ter atendimento prioritário no INSS. E mais, petição poderá ser enviada pelos Correios. A gente volta dentro de instantes. Por atuarem na proteção dos direitos do cidadão, advogados devem ter atendimento prioritário nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social, em local próprio e independente de distribuição de senhas, durante o horário de expediente. Foi o que definiu no último dia 8 a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ao negar questionamento da autarquia federal sobre um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão foi por maioria de votos. O INSS alegava que a medida implica tratamento diferenciado em favor dos advogados e dos segurados, em condições de arcar com sua contratação, em detrimento dos demais segurados, o que representaria um desrespeito ao princípio da isonomia, estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal. Mas o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, disse que a prioridade não ofende a igualdade nem confere o privilégio injustificado. Em seu voto, o ministro citou o artigo 133 da própria Constituição, segundo o qual o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. O relator afirmou também que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906 de 94, é categórico ao estabelecer como que os profissionais da área podem ingressar em qualquer edifício ou recinto que funcione a repartição judicial ou outro serviço público e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado CDPA da OAB Ceará não tem medido esforços para preservar as prerrogativas da categoria. A comissão se reúne quinzenalmente e está à disposição de todos os advogados cearenses. E para falar sobre as principais ações e iniciativas da OAB Ceará em defesa das prerrogativas dos advogados, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da comissão, o advogado Cleto Gomes. Então, Cleto, é um prazer tê-lo conosco aqui novamente no estúdio. Meu amigo, da mesma forma, queria agradecer o convite que foi formulado. Nós estamos aqui para tentar debater os temas mais importantes que a gente vem procurando desenvolver em prol da defesa das prerrogativas. Então, Cleto, inicialmente eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui e destacasse quais são as principais atribuições da comissão. A comissão, Evelt, o nome da comissão, ela passou a ser Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado. Antes ela falava em assistência. Dessa vez não, ela é voltada só para as prerrogativas. As prerrogativas do advogado estão previstas no artigo 7 do nosso Estatuto. E as principais e as mais recorrentes. Primeiro, dizem respeito a atraso em audiência, distrato por parte das autoridades de uma maneira geral, atraso no julgamento dos processos, enfim, todo aquele ato que ele, de uma forma ou de outra, atrapalhar o desempenho do advogado na sua profissão, ele está afeto à defesa das prerrogativas. Doutor Cleto, e quais são as medidas concretas que têm sido adotadas pela comissão em defesa dos advogados? Evelt, nós fizemos visitas dos 30 juízes das varas cíveis, nós visitamos 17, de um a um, no sentido de procurar demonstrar para eles os principais problemas que a gente procurou detectar na advocacia. A gente que tem esses
30 anos de militância, sem emprego, né, só no dia a dia, aquele advogado de balcão, a gente tem uma certa noção dos problemas que ocorrem e na comissão nós debatemos os itens que seriam aqueles entraves nas prerrogativas e a gente procurou visitar esses 17 juízes. Da mesma forma, Evelde, são 8 câmaras cíveis, nós, na hora da sessão, nós elaboramos uma pauta, apresentamos a 5 câmaras cíveis, foram concedidos espaço de 15 minutos e nós fizemos uma exposição em prol também da defesa das prerrogativas, dentre as quais, Evelde, a gente pode destacar o atraso no início da sessão. Não tem coisa pior, Evelde, do que você ir fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça ou assistir uma audiência e ela se realizar com 1 ou 2 horas de atraso. Então, todos os desembargadores e os juízes foram sensíveis ao tema. Das 5 câmaras, todas elas foram bem recepcionadas, digamos assim, o tema. O segundo, que a gente achou bem importante, é com relação à celeridade na homologação de acordo. Quer dizer, para se realizar um conflito, não tem uma forma melhor do que você fazer um acordo. Os advogados chegam a uma composição, apresenta perante o Poder Judiciário e há uma demora na homologação. Quer dizer, a parte fica naquela expectativa de receber aquilo que foi pactuado, o outro ciente que tem a obrigação de pagar e, infelizmente, há uma demora. Quer dizer, o desembargador e o juiz também foram sensíveis aos temas. E um outro ponto que nós procuramos demonstrar, Evelde, é com relação a um trabalho que nós estamos desenvolvendo, com relação aos honorários sucumbenciais. Infelizmente, Evelde, os magistrados, eles não têm entendido que com o processo digital, o ônus do advogado, dos escritórios de advocacia, aumentou demais. Porque o escritório de advocacia, ele está fazendo o antigo trabalho que era feito pelas secretarias judiciárias. Quer dizer, é ele que organiza em PDF, naquele tamanho estabelecido por vários sistemas que existem, é ele que encaminha os documentos, é ele que numera as páginas. Quer dizer, quando o juiz recebe para proferir o despacho, o advogado já tem preparado todo o processo para que haja o despacho. Então, isso gera um ônus tecnológico, porque se o advogado hoje ele não tiver uma tecnologia de ponta, Evelto, seja do ponto de vista de internet, de banda larga, seja do ponto de infraestrutura mesmo, ele não consegue advogar. E ainda mais todo o trabalho para você ficar cortando pedacinho em pedacinho em PDF para você conseguir transmitir, senão você não consegue transmitir. Então gerou o ônus e nós em todo canto a gente vem suplicando, pedindo aqui encarecidamente aos magistrados que quando da fixação dos honorários sucumbenciais, eles sejam fixados de acordo com o manda o estatuto, de 10% a 20%. A maioria vem fixando 10%. Por que os 10%? Será que o advogado está fazendo um trabalho ruim? Não é o caso. Aqui no estado do Ceará, nós temos escritório de ponta que vem atuando bem e é preciso que a gente tenha direito a esses honorários sucumbenciais fixados pelos magistrados. Infelizmente, Evel, tem casos de R$20 de honorário sucumbencial. Quer dizer, é uma lástima isso que vem. Aviltando totalmente os honorários sucumbenciais. Então, a gente veio pleiteando das 5 câmaras, que aí 5 vezes 4 são 20 desembargadores, todos eles foram sensíveis aos temas e ficaram de refletir sobre a questão. Queria destacar aqui a postura do desembargador Bezerra, que na exposição que nós fizemos na Câmara, ele fez uma defesa em prol das prerrogativas. Quer dizer, ele foi o mais sensível dos desembargadores. Parecia que você estava falando com um advogado militante. Ele procurou defender e procurou aplicar, entendeu toda a particularidade que foi apresentada e eu queria fazer esse destaque e esse registro, Evelto, porque é muito bom a gente criticar aquele magistrado que tem aquele distanciamento do advogado, mas a gente tem que destacar também aquela autoridade que está em prol da defesa das prerrogativas do advogado. Doutor Cleto, o senhor tocou num ponto importante que diz respeito ao processo judicial eletrônico. O senhor muito bem ressaltou aqui que os escritórios de advocacia, os advogados, têm que estar preparados para essa realidade, com tecnologia de ponta, com equipamentos modernos, sofisticados. Mas qual a análise que o senhor faz do funcionamento propriamente dito do sistema, tendo em vista que há uma diversidade de sistemas? Na Justiça do Trabalho é um sistema, na Justiça Federal é outro, na Justiça Estadual já é outro sistema. Então, qual a análise que o senhor faz
desta grande diversidade de sistemas? Isso dificulta, Evelte, o trabalho do advogado, é verdade. O advogado hoje, queira ou não queira, aqueles que já estão mais assim da minha idade ou mais para lá um pouquinho, ele tem uma dificuldade enorme de assimilar o trabalho no processo digital. No escritório, nós conseguimos digitalizar todos os processos, todas as partes do escritório são digitais já. Então, todos os advogados trabalham com 2 monitores e, a partir daí, aqueles advogados mais novos, evidentemente, têm uma facilidade maior de assimilar. Aqueles que já demandaram mais tempo no processo em papel, ele ainda tem uma dificuldade. Então, essa quantidade de sistema realmente atrapalha muito o trabalho do advogado. Agora, infelizmente, nós vamos ter que conviver com o PJE, parece que a nível nacional. Houve uma determinação do CNJ, o PJE, que é o que está sendo utilizado aqui na Justiça Estadual, está funcionando muito bem, mas me parece não, vai ter que haver a migração e nós temos que conviver com o PJE, que tem apresentado uma série de problemas, desde o momento de sair do ar até o momento de confundir leituras. No escritório da gente, Evelto, nós já tivemos de receber num dia 200 intimações de outros advogados que tinham vindo para a caixa de e-mail do escritório. Quer dizer, está em fase de desenvolvimento, mas ainda precisa ser muito aprimorado para que possa funcionar. É uma realidade, é uma necessidade, agora o advogado ainda sofre muito com esses sistemas. Doutor Cleto, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Ceará, lançou na semana passada, salvo engano, uma ferramenta virtual que eu reputo de suma importância, denominada Queremos Ouvir Você. Esta ferramenta é para a recepção de reclamação por parte dos advogados? Evelto, foi iniciativa do nosso secretário-geral, o Dr. Jadson Cruz, inclusive que me convidou para participar também do projeto. Nós demos a nossa contribuição a nível de comissão e está no ar, está em fase de aperfeiçoamento, porque todo dia, no caso, há uma novidade que você tem que ir adaptando, mas eu acho que vai ser uma das ferramentas mais importantes que a OAB já conseguiu implementar. Porque, num período de 30 segundos, o advogado ele pode bater uma foto de uma determinada violação das prerrogativas ou de qualquer outro fato, fazer um vídeo, do celular você postou, você leva 30 segundos. Como é que funciona? O Centro de Defesa e Assistência faz uma triagem daquilo que é de imediato, porque a defesa das prerrogativas, Evelto, eu costumo dizer lá, discutindo na comissão, ela tem que ser implementada de forma imediata. Porque se você deixar para o dia seguinte, o advogado já não quer mais. Entendeu? Porque ele tem medo de retaliação. E o importante desse sistema, Evelto, é que o sigilo ele vai ser preservado. Quer dizer, o advogado que remeter qualquer uma notícia de violação de prerrogativa, de qualquer dificuldade no desempenho das suas atividades, ele vai utilizar essa ferramenta, remeter o e-mail, só quem vai ter acesso ao nome dessa pessoa que, no caso, remeteu essa informação é a diretoria da OAB. Nem a comissão, nós não preferimos identificar, porque para a comissão de defesa, Evelto, tanto faz ser o Francisco que remeteu a violação das prerrogativas, como o seu Antônio, como o seu José, a gente não distingue pelo advogado que está remetendo. A gente prefere até que seja mantido o sigilo. Não é anonimato, é sigilo. Porque os dados existem, só que eles não são publicizados, exatamente para que o advogado ele não tenha medo ou receio de sofrer uma retaliação. Porque o nome dele será preservado e não será revelado de forma alguma. Então, recebendo isso, o Centro de Defesa faz a triagem daquelas reclamações que demandam análise urgente e, no caso, se for aqueles casos mais complexos, que é onde vem atuando a comissão, ele será gerado um processo, de ofício a comissão instaura o processo administrativo e nós estamos preparados, Evelto, para atender a demanda que vai ser grande. Nós vamos trabalhar bastante. Mas eu costumo dizer um ditado lá da minha Iracema, quem não pode com o pote não pega na rodia, e nós estamos aí preparados. Espero que as autoridades compreendam o trabalho da comissão. Nós não estamos agindo aqui em nome de Cleto Gomes, nós estamos agindo aqui em nome da ordem para que as prerrogativas sejam preservadas. Então, parabenizar o nosso secretário, a nossa diretoria, pela implementação da ferramenta. Agora é a forma de receber. Agora nós temos que dar o retorno da demanda que nós vamos receber e dar essa solução para os colegas. Doutor Cleto, o tempo realmente voou e infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista.
O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza a forma como a Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado vem atuando no sentido de garantir a dignidade no exercício da advocacia e abre agora espaço para suas considerações finais. Evelton, agradecer também da mesma forma, só dizer que a nossa comissão está se reunindo quinzenalmente às 15 horas, na sala do Conselho da OAB. Queria dizer também, Evelton, que como realização, só para concluir, nós tivemos de aprovar, e está no Conselho, vai travar a pauta, porque envolve 4 representações, 3 contra juízes e 1 contra um policial, deve entrar em pauta na próxima sessão. Então, nesses 4 casos, foi aprovado tanto representação do CNJ, como publicação de desagravo por violação de prerrogativa. Numa demonstração para os colegas, que nós estamos para servir a ordem. Quando eu assumi esse desafio, mesmo que já tenha sido secretário da OAB, nós assumimos com o coração, porque é uma entidade que faz parte de mim, que eu amo, gosto e quero bem. Amo trabalhar em prol da classe. Obrigado. Ivelise Maia. O Tribunal de Justiça do Estado e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fizeram um convênio para permitir ao advogado encaminhar petições, recurso e outros documentos pelo correio. A prestação de serviço de protocolo postal inclui o recebimento e o protocolo nas unidades de atendimento da ECT de todo o país, o transporte via SEDEX e a entrega na unidade destinatária da Justiça em qualquer cidade do Estado. O novo serviço evita que o advogado saia da sua cidade para apresentar a petição em papel ou que dependa de um local com sinal de internet para realizar o peticionamento eletrônico. O convênio vai reduzir o tempo e os custos demandados pela causa, principalmente para o advogado do interior, que não vai mais precisar vir à capital. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, proferiu palestra na manhã do último dia 10, durante a realização do 2º Fórum Nacional de Direito Constitucional. Em sua palestra sobre os paradigmas do sistema tributário nacional, Valdetário destacou que para compreender qualquer entendimento sobre o sistema tributário, é preciso ter a imagem de uma gangorra, passando pela construção constitucional em vários momentos da história do país. Valdetário argumentou que o paradigma obriga aos cidadãos a pagarem impostos, confisca em alguns casos, mas é preciso que os cidadãos utilizem a Constituição para garantir ao Estado a correta aplicação dos tributos pagos. O evento aconteceu no Hotel Praia Centro, na Avenida Monsenhor Tabosa. Que poderia passar aqui até 3, 4 horas da tarde aqui, sem sombra de dúvida, só citando cada um desses inúmeros tributos que formam um bolo tributário que gera uma carga de quase 40% de tudo que esse país produz. Cerca de 41% do PIB nacional é destinado ao Estado, para que o Estado cuide do coletivo. E por que a Constituição de 88 traz esse paradigma e esse diferencial tão importante para nós, operadores do direito? Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. O Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia visitou na manhã desta terça-feira a 6ª Delegacia Policial de Messejana. O objetivo foi acompanhar o inquérito que apura o assassinato do advogado Atílio Braga, que foi realizado pelo coordenador do Centro de Apoio, José Navarro. Nós estamos acompanhando, as investigações. O advogado foi assassinado no dia 27 de março, então nós hoje estivemos aqui na delegacia para verificar o andamento do inquérito. Verificamos que foram já ouvidas
várias testemunhas, outras testemunhas já foram intimadas para poder serem ouvidas e a coisa está caminhando. Então o nosso papel aqui é acompanhar os próximos passos para que se chegue até a conclusão do inquérito. A OAB está acompanhando através do Centro de Apoio e o presidente Valdetário designou 3 advogados criminalistas para poderem estar acompanhando também, dar o suporte mais técnico a esse acompanhamento. Acompanhe agora as oportunidades de curso oferecidos pela FESAC. Curso Processo Judicial Tributário, dia 16 de abril, das 19 às 22 horas. Carga horária, 12 horas aulas na FESAC. Uma das variáveis mais importantes no trabalho de um advogado ou advogada é o tempo. Sobre ele não temos o menor controle e, por conta disso, podemos nos tornar seus escravos. Precisamos do tempo para visitar clientes, comparecer a audiências, contatar juízes, peritos, testemunhas e todas as demais figuras que gravitam os processos que estão sob nossa responsabilidade. Isso sem falar em estudos, família e demais compromissos igualmente importantes. E como agir, já que não podemos dominar o tempo e fazer que ele obedeça nossas necessidades? Ter total controle das rotinas que nos cercam e, para isso, usar o importante apoio da tecnologia, que nos permite gerenciá-las e interagir com clientes e parceiros. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAAS, facilitam o seu acesso a recursos tecnológicos que permitam aos seus inscritos trabalhar e viver melhor. Com um convênio firmado com o Promad, os advogados e advogadas acessam um software jurídico e site na internet de forma gratuita. E você pode testar de 6 meses por até 2 anos e comprovar que sua gestão do tempo pode ser ainda mais eficaz. Aos recém-formados, que em tese têm todo o tempo do mundo, o Promad oferece os maiores períodos de acesso para que organizem sua vida pessoal e profissional, desde o início de suas carreiras. Acesse www.promad.adv.br e ganhe tempo. O diretor do Fórum da Justiça Federal no Ceará, Leonardo Rezende, apresentou à diretoria da OAB Ceará os novos juízes federais que servirão nas varas do Estado. A apresentação foi realizada durante visita feita à sede da seccional na tarde desta quarta-feira. Os 22 aprovados no concurso tomaram posse no dia 15 de janeiro. Agora estão concluindo o curso preparatório, última etapa antes de assumirem suas varas no interior. Itapipoca, Limoeiro do Norte e Juazeiro do Norte estão entre as cidades beneficiadas. Além do presidente da OAB Ceará, participaram da recepção os novos juízes, o vice-presidente Ricardo Bacelar, o secretário-geral Jardson Cruz e a secretária-geral adjunta Roberta Vasques. Nós estivemos aqui para apresentar os novos juízes federais que assumirão a magistratura aqui no estado do Ceará, à diretoria da OAB, sempre num esforço de aproximar os vínculos interinstitucionais e dessa forma evitar a criação de problemas e resolvê-los de maneira dialogada, sem um conflito, porque certamente a sociedade ganha quando as instituições conversam e de maneira madura conseguem resolver os próprios problemas. Vamos conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Ministério Público de São Paulo, inscrições até 25 de abril. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail,
oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá.